Esse episódio é um oferecimento Conclave Editora. Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do banco de dados, dessa vez para continuar nossa série do Dice Throne Season 1 Reroll. Depois do Bárbaro, agora vamos ter a Elfa da Lua, que vem na mesma caixa. Então a gente vai falar especificamente do que vem na caixa da Elfa da Lua, falar sobre suas estratégias, falar sobre esse personagem que é bastante equilibrado, focado na defesa, mas também pode ter um potencial de dano, mas tem algumas desvantagens também. Então vamos dar uma olhada na finalização dessa série, onde a gente fala sobre esses dois personagens e depois a gente vai ter uma partida muito breve entre o Bárbaro e a Elfa da Lua. Esse jogo foi lançado pela Conclave Editora e a gente fica abusando eles para eles trazerem novos personagens. Então continua nessa jornada com a gente. Então comente bastante, dá o curtir, se inscreva no canal para mostrar que vocês estão interessados em ver mais desse jogo aqui no Brasil. Então vamos falar sobre a Elfa da Lua e suas evasões chatas. Então temos aqui nossa Elfa da Lua, bem mais evasiva que nosso amigo Bárbaro, mas ao mesmo tempo que ela pode ser um personagem com várias estratégias ou caminhos que você pode seguir, ela também é de fácil compreensão. Então vamos abrir aqui, basezinha dela, aqui atrás, ó, desenho da Elfa da Lua, e aqui a base dela. Temos a ficha dela com as perguntas frequentes, como sempre, complexidade nível 2, opções de arma, arco e flecha, tem a biografia, tá? Então é uma complexidade fácil, mas ela já vem com uma boa quantidade de habilidades. Temos aqui as fichinhas dessas habilidades que você vai usar bastante. O cegar é nível de empilhamento 1. Evasivo, limite de empilhamento 3. Emaranhar, limite 1. E no alvo, limite 1. Esses limites são a quantidade de fichinhas que pode ter em cima de um personagem. Temos aqui um marcadorzinho de pontos de combate. Temos aqui o marcador de vida dela. Os dados personalizados. E aqui, ó, do lado tem a probabilidade de lançamentos, né? Tem 1, 2, 3 flechas, 4, 5 pé e 6 é a lua. E esses dados lindos e maravilhosos personalizados. Olha o tanto de pé, gente. Nossa, e se tiver alguma coisa relacionada com igual, eu me dei bem, hein? E aqui temos as cartas dela que a gente já vai mostrar para vocês. Então, ordem de turno, momento de jogar cartas. E temos as cartas dela aqui, com algumas cartas únicas que a gente também vai falar sobre isso. Então vamos começar pelo primeiro poder dela. Então temos o ataque básico, né, que todo o personagem tem aqui, que é realmente a única, assim, não é a única, mas assim, a última coisa que a gente vai pensar em usar é o arco longo. 3 flechas cause 4 de dano, 4 flechas cause 5 de dano e 6 flechas causam 7 de dano. O arco longo ele vem com um upgrade, uma melhoria de 2. Essa melhoria tem um custo de 2 pontos de combate. 3 causa 4, a mesma coisa. 4 flechas, 6 de dano. E 5 flechas. Não, peraí, calma. Em cima era 5 também, gente. 5 flechas, 8 de dano. Com 4 de um tipo, o mesmo número, vai infligir emaranhar. Então vamos ver o que é emaranhar. Então ele é um efeito de status negativo. Perca uma tentativa de rolagem. Um jogador afetado por esta ficha tem uma tentativa de rolagem a menos durante sua próxima fase de rolagem ofensiva. Na conclusão da fase de rolagem, remova esta ficha. Então, ele só pode ter um, né? Então, quando você inflige ao personagem ou jogador do oponente, você dá a garantia que ele vai apenas rolar até 2 vezes o dado, né? Os dados. E isso vai ser ótimo se você tiver cartas que controlem a rolada de dados dele, porque aí vai ficar mais difícil ainda ele conseguir os dados que ele quer. Então, emaranhar é bem interessante. Só com o uso do arco longo é que talvez não seja tão interessante assim, porque
você tem que conseguir os 4 números iguais nas flechas e há ataques melhores por aí. O terceiro upgrade do arco longo custa 3 pontos de combate. Se você tiver começado com o anterior, você vai pagar só 1 ponto de combate, né? Por aquela regra de desconto. 3 flechas causam 5 de dano, então no caso aumenta em 1 dano. 4 flechas, 7 de dano, aumenta em 1 de novo. E 5 flechas, aumenta em 1 de novo, 9 de dano agora. E continua causando emaranhar, mas agora você só precisa 3 dados de um mesmo tipo de número. Então se você conseguiu 5 e 3 dele for o mesmo número, você já causa um emaranhar. Agora temos tiro de misericórdia. São 3 flechas e 2 luas. Então você vai precisar de 2 dados de 6, o que é mais dificilzinho. Quando você faz isso, você inflige no alvo, no oponente, e então causa 4 de dano. Um dano muito baixo, né? Para um ataque que exige tantos dados. Mas o que no alvo entrega para você? No alvo é um efeito de status negativo, só pode ter um empilhado no personagem, mais 2 de dano de entrada no ataque. Quando o jogador afetado por esta ficha é atacado por um oponente, o dano de entrada do ataque é aumentado em 2. E ele vai ficar esse dano lá até ser removido, porque ele é um efeito de status persistente. Então, a não ser que alguém remova, você vai ficar o oponente vai ficar no alvo e você sempre vai ter mais 2 de dano de entrada contra ele. Isso, se você conseguir fazer logo no começo da partida, você vai ter essa coisinha chata no seu oponente, aumentando em mais 2 sempre os seus ataques. E com isso, esses danos menores de ataques da Elfa da Lua vão ficar um pouquinho mais fortes. O oponente, assim que ele tem um no alvo, ele vai querer remover logo essa ficha, porque assim, você não precisa ganhar com no alvo, mas isso com certeza vai lhe ajudar a deixar mais fácil. Então, apesar de exigir muitos dados, você conseguindo isso no começo, ótimo. A partir do momento que o seu alvo já tem, seu oponente já tem no alvo, esse ataque aqui já não fica mais tão interessante. E aí temos uma melhoria de 2 pontos de combate. Essas melhorias da Elfa da Lua são bem carinhas. Tiro de misericórdia, mesma coisa, mas aí dá 6 de dano. E temos o foco agora, 2 flechas e 1 lua. Você inflige no alvo e emaranhar em um oponente à sua escolha. O foco aqui, com certeza, ele vai fazer mais sentido se o seu alvo não tiver no alvo e nem o emaranhar, certo? Aqui embaixo temos o tiro protegido, 2 flechas e 3 pés. Você ganha evasivo e causa 7 de dano. Já é um número um pouquinho melhor. E vamos ver o que é evasivo. O monge ele já tem evasivo, mas caso você não tenha assistido o vídeo do monge, é um limite de empilhamento de 3. Então o personagem pode ter 3 fichinhas dessa. E é um efeito de status positivo. Quando o jogador com esta ficha recebe dano, ele pode optar por gastá-la. Se o fizer, role um dado. Se o resultado for 1 e 2, nenhum dano é recebido, embora outros efeitos associados podem ser aplicados. Várias fichas podem ser gastas na tentativa de evitar a mesma fonte de dano, certo? A gente vai ver a defesa da Elfa da Lua, mas uma das coisas que se percebe é que ela não tem defesa eficaz contra danos indefensáveis. Então, o que é a dica já para vocês sobre o evasivo é que o evasivo é interessante para ela ser guardado para danos que você realmente não pode mitigar, que você não pode reduzir, esquivar, no caso seria esquivar com o evasivo. Mas danos indefensáveis seria a opção de uso do evasivo. Mais tarde vocês vão ver a defesa dela, que é muito boa e pode ter uma redução bem significativa. Então talvez seja interessante guardar os evasivos para danos realmente que você sabe que não vai conseguir reduzir. E aí você precisa se defender dessa forma. Temos uma melhoria de 2 e 2 pontos de combate. O dano aumenta de 7 para 9. E você ganha ação evasiva. Com 3 pés, um jogador de sua escolha ganha evasivo e você causa 2 de dano indefensável. Então, outra coisa que vocês vão perceber mais tarde é que muitos golpes da Elfa da Lua
e golpes fortes não tem dano indefensável, né? Então, no caso, o que acontece é que essa é a única opção de dar dano indefensável no oponente. Mas é uma opção tão ruinzinha que é só em último caso, caso você realmente só tirou os 3 pés para você ter mais uma ficha de evasivo, se você não tiver no limite de 3, e dar 2 de dano indefensável em alguém. Porém, isso aqui é até ruim, não, mas é indefensável, então você não pode rolar, o oponente não pode usar o poder de defesa, então é um dano garantido sem retaliação. E aí temos a flecha explosiva, que vai ser um ataque que a galera vai atrás de conseguir utilizar, mas nem sempre é interessante esse golpe, porque já é difícil, porque ele exige 3, 6, né? Então vamos lá. Flecha explosiva, uma flecha de 3 luas, role 5 dados. Cause 3 de dano, mais 1 de dano para cada flecha que sair, e mais 1 de dano para cada pé que sair. Adicionalmente, o oponente perde 1 ponto de combate para cada símbolo da lua, e você inflige cegar. Então é muita coisa que acontece realmente, mas é um valor de dado. São necessários dados que 3, 6, nossa, é bem difícil de conseguir. A única vantagem talvez é que o oponente vai estar tão preocupado com seus golpes de modificação e tal, que você pode dar nele, que talvez ele não queira gastar os dados para afetar seu resultado. Mas eu não me garantiria nisso. Então vamos ver. Temos perder o ponto de combate, que é ótimo para quem não tem uma economia de jogo muito legal, não consegue pontos de combate. E de forma engraçada, esse ponto de combate aqui, uma elfa da lua contra a elfa da lua, é extremamente ruim, porque a elfa da lua em si, ela também não é boa de economia, ela não tem habilidades que geram os pontos de combate, né? Então vamos ver o que é cegar e como ele pode ser chato para o oponente. O cegar é um status de efeito negativo, uma ficha de empilhamento. A próxima vez que um jogador afetado por esta ficha concluir sua fase de rolagem ofensiva, ele deve removê-la e rolar um dado. Com 1 e 2, sua fase de rolagem ofensiva falha e não tem qualquer tipo de efeito. Nossa, é bem tenso isso aqui, viu? Então, no caso, existem 2 chatices dessa elfa, né? O cegar, que se o cara tiver cego e ela tiver com evasivo, as chances dela não levar o dano, nossa, aumentam. Porque o cara vai fazer todo o seu plano de fase de rolagem, talvez você queira mitigar os dados dele, ele gasta os pontos de combate, faz tudo que precisa, e aí se ele ainda acertar, conseguiu a fase de rolagem ofensiva, ele rola o dado e vê se erra, por causa do cegar. Se ele ainda conseguir passar, ele vai ter o seu evasivo, né? Que você vai rolar o dado e tirando 1 e 2, você escapa do dano, nada acontece. Imagine um inimigo com cegar e emaranhar, que só vai ter 2 rolagens de tentativas, e o evasivo. Então, apesar de não ser tão focada no controle em termos de os ataques dela criar muitos efeitos negativos de forma fácil, porque você tem várias rolagens que você tem que fazer, e existem outros personagens que dão efeitos negativos de uma maneira mais fácil, ela realmente seria o maior representante entre os 4 personagens que lembra personagens azuis de Magic, né? Que você controla as pessoas, muitos status negativos para deixar o jogo mais difícil para o oponente. O negócio é o quão rápido você vai dar esses status negativos e o quão rápido você começa a dar o dano no oponente. Então, se o seu oponente já tiver cego, talvez essa dificuldade de conseguir esses dados aqui não seja tão eficaz, porque o dano não é tão grande. É 3 de dano com possibilidade de 8 de dano ao todo, com os pés e com a flecha. Aí ela tem uma melhoria de 2 pontos de combate, mesma coisa, só que com o pé aumenta em 2 o dano e continua os mesmos resultados. Então fica um pouquinho mais destrutivo, mas ainda difícil de ser rolado. E aí aumenta em 3 pontos de combate, ou 1 se você tiver vindo de 1, 2. Flecha explosiva 3. O que é que muda aqui? Ela inflige cegar e emaranhar. Então ela já dá 2 status. E essa flecha explosiva desse jeito você quer garantir que o cara não tem esses 2 status aqui de baixo,
para ser o mais eficaz possível com esse ataque. Aí temos o tiro emaranhado, sequência pequena, né? A sequência de 1, 2, 3, 4, ou 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, etc. Com números, com 4 dados, né? Você inflige emaranhar e dá 7 de dano. Mais uma vez, dano pequeno, mas eu acho que ele está se garantindo que você vai tentar infligir no alvo no começo da partida no oponente. E mais uma vez, dano normal, então passível de defesa, etc. Aí temos tiro emaranhado 2, inflige emaranhar e 9 de dano por 2 pontos de combate. Um dano significativo, 9, 11 se você estiver no alvo, e um emaranhar que é chato, que diminui as tentativas de rolagem do oponente. Do lado dele temos o Eclipse, 4 dados de 6. Aí você vai infligir cegar, vai infligir emaranhar e vai infligir no alvo. Então vai causar 7 de dano. Mais uma vez, é uma coisa difícil de acontecer e eu aconselho esse golpe apenas se você for o mais eficiente possível. O oponente não tiver nenhum tipo desses de porrada, de status negativos. A diferença, que eu acredito que é bem importante, é o que? Existem vários golpes da Elfa da Lua que pedem a Lua, né? Então, número 6. Então, meio que você vai ficar bem versátil em que tipo de golpe você vai utilizar, mesmo com as mitigações do oponente. E aí temos a melhoria, 2 pontos de combate. Mesma coisa aqui, só que aumenta o dano para 9, fica mais interessante. E Sombra Lunar, com 3 luas você ganha evasivo, inflige cegar, emaranhar e no alvo no oponente. Então, se sair aquelas 3 luas, eu acho que talvez no começo de jogo isso aqui é ótimo. Mesmo que você não vá infligir dano no oponente, todos os status negativos dele vão ser chatinhos para ele, né? E mais uma vez, no alvo é algo que você quer colocar nele cedo. Aqui embaixo temos Tiro Ofuscante, sequência grande, você inflige cegar, ganha evasivo e causa 8 de dano. Esse aqui eu achei bem mais legal, certo? Talvez seja mais difícil você conseguir ele, sim, mas ele é mais interessante do que o tiro emaranhado, né, a sequência. Mas o tiro emaranhado também tem uma quantidade de dano boa. E melhoria, você paga 2 de pontos de combate, inflige cegar, ganha evasivo e causa 10 de dano. E temos a Benção Lunar, que é uma flecha, 2 pés e uma lua para ganhar 3 evasivos e infligir emaranhar. Esse aqui a gente já sabe, né? Se você já tiver sem nenhum evasivo, eu acho que ele é bem interessante para você já deixar sua reserva de evasivos pronta para qualquer golpe do oponente. Claro que ele pode utilizar cartas para remover seus status, né? E por último temos a defesa do Faustão. Errou! E essa defesa aqui é considerada pela galera dos fóruns do Dice Throne como a segunda melhor defesa do jogo. Não sei quem é a primeira, porque eles não falaram, mas eles estão dizendo que sim. A rolagem defensiva, você já joga 5 dados. Com 2 pés você vai prevenir já metade do dano arredondado para cima. Cara, isso é muito tenso, é muito bom. E para cada 2 flechas você causa 1 de dano indefensável. Então, essa rolagem defensiva em 5 dados, a chance de você conseguir 2 pés é bem grandinha, viu? Então você tem essa oportunidade de rolar esses dados e conseguir metade do dano. Além disso, se você tiver o evasivo, você pode diminuir esse dano, tipo, diminuir, não receber o dano, né? Então é muito boa essa defesa dela. Qual é o grande porém? Personagens que se seguram muito em danos indefensáveis. Que aí isso vai, né, detonar você com certeza. E você tem que guardar. Por isso que eu falei, você tem que guardar os evasivos para os danos indefensáveis. Pegando metade do dano, ainda levando 6 de dano, é melhor do que não estar preparado para evitar o dano indefensável de um oponente. E o Errou! Tem o Errou 2! Você continua jogando 5 dados, mas nossa, é caro, viu? 3 pontos de combate para pagar isso aqui. Vamos ver se vale a pena. 2 pés consegue metade do dano arredondado para cima, causando de dano indefensável para cada flecha. Ah, tá
Então para cada 2 flechas você dá um dano indefensável. E aqui é para cada flecha que sair você causa 1 de dano indefensável. Se aumentasse a quantidade de dados, eu instigaria em pagar isso tudo pelo Errou. Mas como ainda precisa de 2 pés, não dá para pular de um pé só para escapar de todo o dano, talvez eu não melhore tão facilmente o Errou, porque realmente ela não tem nada que faça com que ela ganhe pontos de combate, né? Assim, das habilidades dela. Por último, a Elfa da Lua. Olhe profundamente o interior da Lua, pois a vitória está lá. Ela tem seu golpe Ultimate Supremo Eclipse Lunar. 5 dados de Lua. Você ganha evasivo, inflige cegar, inflige emaranhar e no alvo. Então vai causar 12 de dano indefensável. Lembrando a vocês que os supremos dados podem ser alterados para prevenir o supremo. Caso contrário, nenhuma ação de qualquer tipo pode ser realizada por qualquer oponente até que a habilidade seja totalmente concluída. Então você só pode alterar os dados. Não pode evasivo, não pode nada, certo? Só pode alterar dados, então jogando cartinhas para evitar o dano supremo. Caso contrário, se a pessoa conseguir, porque já é difícil conseguir, se a pessoa conseguir, ela vai causar tudo em você. Ela também tem um dos golpes supremos mais fortes, 12 de dano, e dando tantos status negativos e um positivo para o personagem, né? As cartas dela, as de sempre, as comuns, que todo mundo tem, né? E é isso que vai fazer ficar mais tenso o combate para você, porque os personagens naturalmente podem ter as coisas de mitigar os status negativos que ela pode infligir. E aí vamos para as cartas exclusivas dela. Temos Mágica Lunar e 4 pontos de combate. É muito caro, né? E aí você ganha evasivo, inflige cegar, emaranhar no alvo em um oponente de sua escolha. É difícil de dizer para você não usar essa aqui, porque sua economia de pontos de combate é muito pouca. Então você tem que, talvez, no início do jogo, utilizá-la para dar todos esses status no oponente. Porque no meio do jogo, fim de jogo, você vai estar morrendo para juntar pontos de combate, né? Então isso aqui talvez seja uma carta que vai ser vendida para ganhar pontos de combate. Temos Evadir. É uma carta instantânea, 1 ponto de combate. Um jogador de sua escolha ganha evasivo. E aí, no caso, essa carta ganha traços de interessante, porque ela é uma carta instantânea. Então, ela é ótima para ficar na sua mão, não ser vendida, porque no último segundo, no último momento, quando tudo estiver perdido, você pode utilizar ela para ter uma última chance ganhando evasivo. Temos essa aqui, Saraivada, 1 ponto de combate na hora da fase de rolagem. É um modificador de ataque, você rola 5 dados. Adicione um dano para cada flecha que sair e você inflige emaranhado por 1 ponto de combate. É bem legal essa carta, porque emaranhado também é chato pra caramba. E temos Tome Isso, 0 pontos de combate, fase de rolagem, mais um modificador de ataque, role um dado. Com flecha adiciona 2 de dano, com pé inflige emaranhar, com lua você inflige cegar. Então a chance é aumentar 2 de dano no dano, mas emaranhar e cegar também são status legais. Mas talvez segurar essa quando o oponente não tiver nenhum desses status negativos, ok? Então, gente, essa é a Elfa da Lua, um personagem bastante versátil e dos 4 eu acho que causa mais efeitos negativos no oponente porque ela não quer levar porrada, né? Então você se alia com sua defesa aqui do Errou, baseado que você pode... Cara, é bem fácil assim, eu diria, conseguir os 2 pés para poder evitar metade do dano, e aconselho fortemente guardar seus evasivos para os momentos certos para utilizar ele para um dano indefensável que você não pode se defender, porque é indefensável, né? E no caso, só o Supremo dos outros jogadores que vai fazer algum trabalho para você. Personagens que têm defesa baixa vão ter dificuldade com ela, então com o Bárbaro
ela enfrentando o Bárbaro, ela vai brilhar bastante. E personagens que têm ótimas defesas, como Paladino, ou tem outros personagens de fora que tem uma defesa muito boa, ela vai ter certo trabalho, porque ela não tem danos indefensáveis como um ataque principal, assim, com dano bom, ou transformar esse dano em indefensável. Então, nesses combates vai ser algo muito equilibrado, porque ela ao mesmo tempo vai estar demorando para ser atingida, mas ao mesmo tempo ela vai estar demorando para bater nas pessoas. Então, fica aí a dica para Elfa da Lua. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa personagem. E na batalha do Elfa da Lua com o Bárbaro, quem vai levar a melhor. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.